Olá! Vamos dar prosseguimento às nossas videoaulas sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Agora a gente fica com a educação indígena, que é uma forma de se oferecer a educação escolar. A nossa LDB diz que o sistema de ensino da União, com a colaboração das agências federais de fomento à cultura e assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa para a oferta da educação escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas. A educação escolar indígena, ela é bilíngue, porque ela será ministrada na língua portuguesa e também na língua materna daquela comunidade. O objetivo de se ministrar a educação escolar indígena nas duas línguas é justamente fazer com que as comunidades indígenas tenham acesso às informações da sociedade nacional e, por isso, a administração da educação escolar bilíngue e língua portuguesa, e também o objetivo de se trabalhar a língua materna daquela comunidade é justamente privilegiar a cultura daquela comunidade. Então, esses programas de ensino e pesquisa têm os seguintes objetivos: proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas e a valorização de suas línguas e ciências. São esses os objetivos que estão ligados ao fato de ministrarmos a educação escolar indígena na língua materna daquela comunidade. E o outro objetivo de se ministrar a educação escolar aos povos indígenas na língua portuguesa é garantir aos índios, suas comunidades e povos o acesso às informações e conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não índias. Então, o objetivo é fazer com que as comunidades indígenas tenham acesso às informações que são veiculadas no nosso país e, portanto, são informações em língua portuguesa. Bom, esses programas de ensino e pesquisa têm o objetivo de fortalecer as práticas socioculturais e a língua materna de cada comunidade indígena. Tem o objetivo também de manter programas de formação de pessoal especializado, destinado à educação escolar nas comunidades indígenas. Então, há um programa para a formação do pessoal que irá trabalhar nessas comunidades indígenas, que irá desenvolver o trabalho pedagógico nas comunidades indígenas. Bom, nós ainda temos o objetivo de desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades. Então, no momento de se oferecer a educação escolar indígena, o conteúdo ele é todo direcionado para uma determinada comunidade. E nós sabemos que existem várias comunidades indígenas no nosso país, cada comunidade tem as suas peculiaridades, tem os seus traços marcantes, e isso deve ser considerado no momento de se eleger os conteúdos que serão trabalhados com aquela comunidade. Há também o objetivo de elaborar e publicar sistematicamente o material específico e diferenciado. Se cada comunidade indígena tem suas peculiaridades, suas características, seus traços culturais, o material didático também será diferenciado. Para cada comunidade indígena nós teremos um perfil de material didático. Bom, e aí agora nós faremos algumas questões sobre a educação escolar indígena. Bom, aí nós temos a seguinte questão: as escolas indígenas possuem normas e ordenamento jurídico próprios, preservando o mesmo currículo adotado pelos demais sistemas de ensino. A questão está errada. O currículo adotado pelas escolas indígenas, ele é um currículo diferenciado, porque ele deve atender às características, às necessidades, as peculiaridades daquela comunidade indígena. Então, a questão está incorreta. Outra questão: estudantes que não pertençam às populações indígenas podem frequentar regularmente essas escolas,
se viverem nas proximidades dessas populações. A questão está errada. E a questão está errada porque a educação escolar indígena, ela é direcionada para os povos indígenas. Então, estudantes que não pertencem àquelas comunidades não podem fazer parte daquelas escolas. Uma vez que o ensino será ministrado de forma bilíngue, em língua portuguesa e na língua daquela comunidade. É necessário que os alunos façam parte daquela comunidade para compreenderem a língua e também entenderem, compreenderem o trabalho pedagógico direcionado para a reafirmação da identidade étnica daquela comunidade. Então, estudantes que não pertencem àquela comunidade indígena não podem frequentar o programa escolar direcionado às comunidades indígenas. A questão, então, diz, os estudantes que não pertencem às comunidades, às populações indígenas, podem frequentar. A questão, então, está errada, está incorreta. Bom, temos aqui, a língua oficial nas escolas indígenas é o português, dada a necessidade de integração dessas populações ao contexto do Brasil. A questão está errada. E a questão está errada porque existem duas línguas oficiais nas escolas indígenas. E nós temos a língua portuguesa e a língua daquela comunidade indígena. Porque a educação escolar indígena, ela é bilíngue. Então, nós não temos o português como língua oficial, mas nós temos o português e temos a língua daquela comunidade indígena. Então, a questão está errada. As escolas indígenas possuem proposta pedagógica própria, em respeito à especificidade étnico-racial de cada povo ou comunidade. A questão está correta. Cada escola indígena tem a sua proposta pedagógica diferenciada. Proposta pedagógica é o mesmo que projeto político-pedagógico. A proposta pedagógica é o documento de identidade da instituição educacional. É ela que define os rumos, as diretrizes, como que o trabalho será desenvolvido naquela comunidade. Ela traça os planos, os projetos que serão desenvolvidos, ela traz o perfil daquela instituição educacional. Cada escola indígena tem a sua proposta pedagógica, assim como as demais instituições de ensino, sejam elas de comunidades indígenas ou não. Então, a questão está correta, porque ela afirma que as escolas indígenas possuem proposta pedagógica própria, em respeito à especificidade étnico-racial de cada povo ou comunidade. A questão está correta, está certa. Bom, a gente parte agora para a educação à distância. A educação à distância é uma forma de se oferecer a educação escolar, portanto, uma modalidade. E aí a nossa LDB, ela diz o seguinte, que o poder público, o Estado, incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância, em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. Essa norma nos diz que o poder público incentivará os programas de educação à distância. E é importante ressaltar que a educação à distância, ela é organizada com abertura e regime especiais, se comparada à educação presencial. E ela será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. Então, uma escola que ofereça, por exemplo, o ensino médio presencial, em princípio, ela não pode oferecer o ensino médio à distância, uma vez que, para a instituição oferecer educação à distância, ela precisa ter um credenciamento específico para isso. E esse credenciamento, ele é concedido pela União. Bom, a educação à distância, ela gozará de um tratamento diferenciado. Esse assunto não é muito cobrado pelas bancas examinadoras, mas quando ele está presente nas questões de prova, as bancas gostam de abordar este tópico aqui, afirmando que a educação à distância receberá um tratamento diferenciado. E aí esse tratamento diferenciado incluirá os custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora,
rádio, e de sons e imagens, como televisão. E em outros meios de comunicação que sejam explorados mediante autorização, concessão ou permissão do poder público. Essa última parte aqui que fala em em outros meios de comunicação que sejam explorados mediante autorização, concessão ou permissão do poder público, isso aqui foi inserido agora em 2012, essa parte. Então, é bem possível que a banca examinadora cobre isso em suas questões, caso ela aborde a educação à distância. Então, os custos de se transmitirem programas de educação à distância, eles serão reduzidos, justamente para incentivar a sua transmissão e para facilitar o acesso das pessoas à educação à distância. Bom, a educação à distância gozará de tratamento diferenciado e isso incluirá também a concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas. Então, nós teremos canais de radiodifusão sonora, de sons e imagens, que terão finalidade exclusivamente educativas. Nós teremos também reserva de tempo mínimo, sem ônus para o poder público, pelos concessionários de canais comerciais. Então, nós teremos um período, um tempo destinado ao poder público, sem ônus para o poder público, para que ele veicule programas de educação à distância. Então, esses aspectos estão ligados ao tratamento diferencial que a educação à distância terá direito no nosso país. Nós temos aqui, então, uma questão de concurso que diz assim: a educação à distância deve receber tratamento igual ao do ensino presencial, devendo os custos de produção e transmissão nos canais comerciais ser reduzidos. Aqui a questão está errada, ela está incorreta, porque ela afirma: a educação à distância deve receber tratamento igual ao do ensino presencial. É errado. Nós vimos agora mesmo que a educação à distância, ela receberá um tratamento diferenciado e não um tratamento igual. Então, aqui a questão está errada, a questão está incorreta. Nós passaremos, então, para o próximo conteúdo. E aqui nós temos o estágio, que também está previsto na nossa LDB. A nossa LDB diz o seguinte: que os sistemas de ensino estabelecerão as normas de realização de estágio em sua jurisdição, observada a lei federal sobre a matéria. A nossa LDB, então, diz que cada sistema de ensino, e nós já estudamos que existe um sistema de ensino municipal, sistema de ensino do Distrito Federal, sistema de ensino dos estados. Nós vimos que cada sistema de ensino tem a sua organização própria. E cabe a cada sistema de ensino, então, estabelecer as normas para a realização do estágio na sua jurisdição. É claro que essas normas devem obedecer à lei federal que trata sobre o estágio. Nós temos então a lei federal, que vale para o nosso país, e cada sistema de ensino adequará essa norma federal às suas peculiaridades, estabelecendo as suas próprias normas para a realização de estágio na sua jurisdição. Bom, além do estágio, nós temos também o ensino militar. A nossa LDB afirma que o ensino militar é regulado em lei específica, admitida a equivalência de estudos de acordo com as normas fixadas pelo sistema de ensino. Então, o ensino militar ele não é normatizado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, mas ele é disciplinado numa norma específica. No entanto, a nossa LDB afirma que é admitida a equivalência de estudos. Então, se um aluno fez o ensino fundamental no colégio militar ou no colégio civil, ambos os cursos têm a mesma equivalência legal. Isso vale também para o ensino médio. Então, é admitida a equivalência de estudos. Bom, então nós faremos uma questão sobre o ensino militar. Diz assim a questão, que caiu na prova do TSE para analista, especialidade pedagogia. Diz assim: o ensino militar é regulado por lei específica, admitida a equivalência de acordo com as normas do sistema de ensino.
correta. A questão está como escrito na nossa LDB. Bom, a gente parte agora para um outro conteúdo que diz respeito às universidades, à educação superior e especificamente sobre as universidades. A nossa LDB diz o seguinte: as universidades são instituições pluridisciplinares, que apresentam mais disciplinas, várias disciplinas, de formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, e que se caracterizam por... Agora, a nossa LDB traz as características de uma instituição de educação superior considerada como universidade. Bom, de acordo com a LDB, as universidades caracterizam-se por ter uma produção intelectual institucionalizada, mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional. Então, as universidades, elas são caracterizadas por terem essa produção científica muito forte. E essa produção científica, ela aborda os aspectos culturais, regionais e nacionais do nosso país. Bom, outra característica que são próprias das universidades são: um terço do corpo docente, pelo menos, deverá ter a titulação acadêmica de mestrado ou doutorado. Então, as universidades terão pelo menos um terço do corpo docente composto por mestres ou doutores. Outra característica das universidades é que um terço do corpo docente, um terço dos professores, deverão trabalhar em regime de tempo integral. O objetivo de nós termos esses professores em tempo integral é o fato deles poderem se dedicar tanto ao ensino quanto à pesquisa e à extensão, e ter realmente todo o seu trabalho direcionado para as atividades universitárias. Bom, as universidades, que são um tipo de instituições de educação superior, elas detêm autonomia. E então a nossa LDB diz que, no exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições. Aí diz a nossa LDB: criar, organizar e extinguir em sua sede cursos e programas de educação superior previstos na LDB. Nós já estudamos esses cursos e programas, então nós temos graduação, pós-graduação, sequenciais e de extensão. É claro que as universidades devem obedecer às normas gerais da União e, quando for o caso, às normas do respectivo sistema de ensino no qual ela está inserida. Também fazem parte da autonomia das universidades fixar os currículos de seus cursos e programas, observadas, é claro, as diretrizes gerais pertinentes. Também cabe às universidades estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, de produção artística e atividades de extensão. Esses são aspectos ligados à autonomia universitária. Nós temos também que cabe às universidades fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências ao seu meio. Nós temos elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais pertinentes. Cabe também às universidades, no campo da sua autonomia universitária, conferir graus, diplomas e outros títulos. Bom, a nossa LDB ainda fala que cabe às universidades firmar contratos, acordos e convênios e também aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos conforme os dispositivos institucionais. Esses aspectos todos fazem parte da autonomia universitária. Bom, cabe às universidades ainda administrar os rendimentos e deles dispor da forma prevista no ato da sua constituição como instituição universitária. E também receber subvenções, que são auxílios financeiros, doações, heranças, legados e cooperação financeira resultante de convênios
com entidades públicas e privadas. Então, realmente, as universidades, elas têm um campo de abrangência muito grande, isso em decorrência da sua autonomia. Bom, as universidades, elas terão também colegiados de ensino e pesquisa. E então a nossa LDB diz que, para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá aos seus colegiados, os colegiados são formados por um grupo de pessoas, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários, sobre. Então, cabe aos colegiados de ensino e de pesquisa decidir sobre a criação, a expansão, a modificação e extinção de cursos, a ampliação e a diminuição de vagas, a elaboração da programação de cursos, a programação das pesquisas e das atividades de extensão, a contratação e a dispensa de professores e também os planos de carreira docente do seu grupo de professores. Bom, no exercício da autonomia, de sua autonomia, as universidades ainda poderão propor o seu quadro de pessoal docente, técnico-administrativo, assim como um plano de cargos e salários, atendidas às normas gerais pertinentes e os recursos disponíveis, é claro. As universidades poderão também elaborar o regulamento de seu pessoal em conformidade com as normas gerais concernentes. Caberá às universidades aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, de acordo com os recursos alocados pelo respectivo poder mantenedor, que mantém a universidade. Às universidades cabe elaborar os seus orçamentos anuais e plurianuais e também adotar um regime financeiro e contábil que atenda às suas peculiaridades de organização e de funcionamento. Bom, essas então são as prerrogativas que as universidades têm em razão da sua autonomia universitária. Bom, nós encerramos então o nosso curso sobre LDB. O meu desejo é que você faça uma boa prova, que você aproveite os conhecimentos que foram adquiridos aqui no nosso curso. Eu espero ter contribuído para a sua aprendizagem e eu parabenizo por ter escolhido o Estúdio Aulas, que é um curso sério, que respeita os alunos e que tem uma equipe de professores responsáveis e também comprometidos com a formação e com a aprovação dos seus alunos. Um grande abraço, até a próxima. Até lá!